Olá, tudo bem? Nesse nosso encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os fascismos, né, regimes de extrema-direita que surgiram na Europa, especialmente na Itália e na Alemanha, durante a década de 1920. Bom, eu separei aqui dois trechos para vocês, um de um jornalista, escritor, que foi um dos fundadores do Partido Fascista Italiano, que era o Filippo Tommaso Marinetti. Observe o que ele está afirmando aqui. Glorificaremos a guerra, a única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destrutivo dos construtores da liberdade, belas ideias pelas quais vale a pena morrer e que as mulheres desprezam. De outro aqui, de um jovem voluntário militar da República Social Fascista, vai na mesma linha de argumentação do texto anterior. Morrer pela pátria, pela ideia, não. Isso é fugir da verdade. Mesmo no fronte, matar é que é importante. Morrer não é nada. Isso não existe. Ninguém pode imaginar sua própria morte. Matar é o importante. Essa é a fronteira a ser cruzada. Sim, esse é um ato concreto de vontade, porque aí você torna sua vontade viva na de outro homem. Guarde bem esses trechos, porque lá na frente, quando a gente for falar das características da própria doutrina do fascismo, nós voltaremos a elas. Bom, antes de mais nada, falar dos símbolos. Na verdade, o fascismo e o nazismo não foram muito originais na escolha de seus símbolos. Na verdade, usaram símbolos que não eram novos, mas se apropriaram e reinterpretaram esses símbolos de acordo com os seus interesses. Por exemplo, esse aqui é o emblema do Partido Nacional Fascista, do partido lá criado e conduzido por Mussolini na década de 1920 e 1930. Né? Então, o símbolo em geral é esse aqui, é um feixe de varas, certo? Que tem envolvido, né, amarrado com uma machadinha ali, né, ao lado dele, certo? Na verdade, esse símbolo não era novo. Esse símbolo era usado pelos chamados litores na Roma Antiga, né, na época do Império Romano, certo? Aliás, desde a República Romana já existia esse símbolo. Ele era usado pelos chamados litores, que era uma espécie de oficiar de justiça, encarregado de levar as ordens do governo, né, dos julgamentos lá para serem aplicados. O fascismo se apropriou disso de que forma? Porque a escolha deste símbolo, além de remeter a um passado glorioso de Roma na antiguidade, do antigo Império Romano, esse símbolo ia muito ao encontro do que a doutrina fascista defendia. Né? Por quê? Porque o que seria esse feixe de varas? Ele representaria, na verdade, o povo romano, ou seja, o povo italiano, perdão. Ou seja, uma vara isolada, um indivíduo isolado, é muito frágil. Entretanto, todos os indivíduos juntos e unidos, essa vara fica muito mais difícil de ser quebrada. E a machadinha representaria exatamente quem? Esse machado representaria exatamente o condutor desse povo que estaria unido, desses indivíduos e classes que estariam unidos. Esse machado representaria exatamente a autoridade de Benito Mussolini, o maior líder lá do Partido Fascista. Bem, no que se refere ao nazismo, na Alemanha, eles também se apropriaram de um símbolo, né, milenar, que era a suástica. Né? Essa a origem desse símbolo aí é muito controversa, não se sabe muito ao certo a sua origem com exatidão, mas lá desde a Mesopotâmia, passando lá até pelos próprios maias, né, pelo Império Maia na América Central, existem sinais de que esse símbolo era usado. Esse símbolo geralmente era usado como um sinal de boa sorte, né? Um sinal de uma perspectiva positiva em relação ao futuro, um amuleto que representaria boa sorte. Esse símbolo também acabou sendo apropriado lá pelos
nazistas, mas ou seja, interpretando, é como se os nazistas, usando esse símbolo, estariam demonstrando o quê? Que eles é que guiariam os alemães para um futuro melhor, para um futuro onde sua sorte, seu destino fosse melhor. Bom, que fatores explicam a ascensão do fascismo na Itália, que ocorreu em 1922, e do nazismo na Alemanha, 11 anos depois, em 1933? Né? Bom lembrar que, embora tanto um regime como o outro representaram ditaduras violentíssimas, brutais, por incrível que pareça, a chegada deles ao poder se deu através das regras constitucionais, se deu através do voto. Ou seja, num dado momento, uma parte substancial das sociedades da Itália e da Alemanha escolheram, né, livremente, que tanto um grupo na Itália como outro na Alemanha chegassem ao poder dentro das regras que a Constituição estabelecia. Lembrando que tanto no caso da Itália como no caso da Alemanha, eles eram países parlamentaristas, portanto, era necessário ter apoio parlamentar para se formar um governo, certo? Então, se o Partido Fascista conseguiu eleger representantes suficientes para formar um governo, e a mesma coisa vale para os nazistas na Alemanha, é porque uma parte significativa da sociedade escolheu aquilo, né? Então vamos tentar entender o que fez uma parte significativa de italianos e alemães escolherem esse caminho. Bom, então, para entender como que o fascismo e o nazismo chegaram ao poder, temos que entender toda uma série de razões aqui do contexto histórico para compreender como aquilo aconteceu. Antes de mais nada, temos que lembrar que tanto um país como outro viveram profundas crises econômicas no período pós-guerra, né? Uma inflação gigantesca, né? O desemprego, né? Porque só para lembrar vocês que quando acabou a Primeira Guerra Mundial, ela foi péssima para quem perdeu, mas também foi muito ruim para quem ganhou. Na verdade, o único beneficiário prático dessa guerra foi os Estados Unidos. Mas na Europa, até Inglaterra, França e os italianos, que estavam do lado vencedor na Primeira Guerra, viveram dificuldades muito grandes após o conflito. A Alemanha, como país perdedor, óbvio que viveu uma situação muito pior do que os outros. Então, quando eu falo aqui inflação, desemprego, concentração da renda e aprofundamento da desigualdade social, isso aqui na Alemanha ganhou uma proporção muito maior do que nos outros países. Então, a Itália foi muito afetada com tudo isso, certo? Porque a Itália, quando na Primeira Guerra Mundial trocou de lado, ou seja, quando ela deixou de apoiar a chamada Tríplice Aliança e entrou na guerra junto com ingleses e franceses e russos, certo? Ela imaginava que fosse ter benefícios ao final do conflito. Benefícios esses que, na prática, acabaram não acontecendo da forma como ela imaginava. Então, os italianos sofreram tudo isso que eu estou descrevendo aqui. Mas, sem dúvida alguma, que ninguém sofreu mais do que os alemães. Só para vocês terem uma ideia, em 1923, a inflação na Alemanha chegou a bater 20,9% ao dia. Ou seja, não estou falando ao ano ou ao mês. Ao dia, a inflação chegou a 20,9%. Quando você tem uma situação como essas, significa, entre outras coisas, que a tua moeda já não vale absolutamente nada, né? E em meio a essa crise, vem a sua face mais brutal, um desemprego maciço e além do desemprego, que por si só já provoca um dano social gigantesco, a inflação, todos os países que passam por uma inflação fora de controle, por uma hiperinflação, isso estatisticamente está mais do que comprovado, em todos os países que passam por esse processo, você tem uma concentração de renda e um aprofundamento da desigualdade social. Ou seja, a diferença entre aqueles que estão no topo
e aqueles que estão na base da pirâmide, se já era alta, aumenta muito mais, porque as pessoas mais pobres ficam ainda mais vulneráveis e não têm como se defender desse aumento tão contínuo dos preços no dia a dia, né? Lembrando esse número absurdo que eu falei aqui há pouco, de uma inflação que chega a 20,9% ao dia. Então, era uma crise social, sem dúvida alguma, sem precedentes nesses países. E, repito, muito mais grave ainda na Alemanha. Bom, com isso na sociedade foi se desenvolvendo um sentimento, pelo menos em grande parcela da população, de descrença no Estado liberal e na democracia. Por quê? Porque a crise ela evoluía numa velocidade muito grande, certo? E as pessoas queriam respostas muito rápidas para essa crise, principalmente aqueles que eram mais vulneráveis, que estavam, por exemplo, desempregados. E nem sempre no regime democrático as soluções são tão imediatas quanto deveriam ser, porque demanda debate, demanda consenso, discussões, né? E, de fato, os regimes democráticos, principalmente da Itália e da Alemanha, não conseguiram dar uma resposta rápida e eficaz a essa crise que vinha crescendo. E os fascistas, os nazistas, souberam muito bem tirar proveito disso. Terceiro, os ressentimentos com as decisões impostas pelos tratados que encerraram a Primeira Guerra Mundial. Eu acho que aqui no caso da Alemanha é notório, ou seja, a Alemanha era, junto com a Inglaterra, as principais potências capitalistas da Europa, e quando acaba a guerra, a Alemanha é durissimamente castigada por aquele Tratado de Versalhes. Quer dizer, a Alemanha, muito em razão, ou principalmente em razão dos tratados do pós-guerra, ela vai viver, né, intensamente essa crise que eu comentei aqui no primeiro item. A Itália também viveu, também sofreu muito, certo? Mas a Alemanha, sem dúvida alguma, sofreu mais do que ela. Fazendo aqui um adendo, só lembrando a vocês que essa crise aconteceu no imediato pós-Primeira Guerra Mundial. Quando os países europeus começaram a ensaiar uma pequena, uma tímida recuperação econômica, como vimos aqui em outra oportunidade, ocorreu a quebra da Bolsa e, em seguida, aquela grande depressão, que, como comentamos aqui em outra oportunidade, foi uma crise tipicamente globalizada. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu nos Estados Unidos acabou replicando pelo mundo numa dimensão ainda muito pior, certo? E, mais uma vez, Itália e Alemanha, principalmente a Alemanha, sofreram bastante com essa depressão. Próximo aqui, a proletarização da classe média e da pequena burguesia, né? Ou seja, vou usar aqui um termo bem genérico para definir isso. Quando eu falo classe média, eu me refiro, por exemplo, a médicos, engenheiros, advogados, profissionais liberais em geral. Quando eu falo em pequena burguesia, é o que nós chamaríamos hoje, por exemplo, de micro e pequeno empresário. Quando a gente olha para esses dois setores aqui, né, lógico, eles não sofrem tanta crise, tão diretamente a crise, quanto alguém que é muito pobre, um trabalhador desassistido que ficou desempregado. Esse grupo é o que sofre, sem dúvida alguma, muito mais. Entretanto, qual o problema que a gente tem que entender aqui na classe média e nessa pequena burguesia? Do ponto de vista da psicologia desses dois grupos aqui, a gente tem que entender o seguinte: tanto uma pessoa de classe média como o chamado pequeno burguês é uma pessoa cuja perspectiva sempre é chegar à elite. É mais ou menos assim. É um engenheiro imaginar que um dia será proprietário de uma companhia, de uma construtora muito bem sucedida. É aquela pessoa que tem um pequeno negócio, um pequeno comércio, imaginar que no futuro vai ter uma grande rede de mercados, né, muito bem sucedida. E o que acontecia naqueles anos de crise era exatamente o contrário. O que se via era muitas pessoas, muitos engenheiros, advogados, arquitetos ficarem desempregados por conta da crise e quando conseguiam algum emprego, geralmente sua remuneração era muito pior do que a que tinham antes. Então essa classe média e essa pequena burguesia que também foi
no lado empresarial, a que mais foi atingida, né? Lógico, era muito mais fácil numa crise daquela quebrar um pequeno mercado, uma pequena loja, do que quebrar um banco ou quebrar uma grande indústria. Então, esses dois grupos aqui vinham passando por um processo de proletarização, ou seja, ao invés de olharem para o futuro e terem a expectativa de uma ascensão social para a elite, estavam se vendo como que rebaixados para se igualarem ao proletariado, né? Eu diria a vocês que é exatamente dessa classe média, dessa pequena burguesia que virá o apoio mais militante dos movimentos fascista e nazista. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo já viu aí em vídeos, documentários, reportagens e tal, o quanto que a máquina de propaganda desses dois partidos era muito bem organizada, né? O quanto que havia investimento nessa propaganda. Então tinha muito dinheiro. Esse dinheiro vinha em grande parte do alto empresariado, do grande capital, né? Mas não era esse grande capital que ia para a rua fazer passeata, que ia fazer arruaça, perseguir minorias. Eles não faziam isso diretamente, né? Esses bandos que faziam isso eram basicamente pessoas que vinham dessa classe média e dessa pequena burguesia que tinha passado por esse processo que vinha passando por esse processo de proletarização. Bom, eu falei aqui do grande capital. Vamos entender por que o grande capital resolveu apostar nessas duas ditaduras. A razão para isso está aqui, nesses dois motivos que eu coloquei abaixo. O movimento operário vinha se radicalizando, né, muito inspirado no sucesso da Revolução Soviética na Rússia, então havia uma crença em grande parte do movimento operário europeu, mais ou menos da seguinte forma: se foi possível fazer uma revolução na Rússia, se os bolcheviques foram capazes de fazer uma revolução socialista lá, em tese, em outros países, com uma classe operária maior, inclusive até mais bem organizada, talvez não fosse uma tarefa tão difícil quanto pareceria há alguns anos atrás. Isso acendeu no meio empresarial a ideia do chamado perigo vermelho, ou seja, a ideia de que poderia a qualquer momento acontecer uma tentativa de revolução inspirada na Revolução Soviética nos seus países. Então, uma analogia que eu gosto muito de fazer, copiando não, me inspirando, né, a ideia de um historiador chamado Perry Anderson, né, lá na Idade Moderna, a nobreza ela preferiu abrir mão de vários poderes que tinha em favor de um poder absoluto para que garantisse a sua hegemonia enquanto classe. O raciocínio aqui é um pouco parecido, só que eu me refiro ao grande capital. Ou seja, o grande capital, ele abriu mão de ideias que, em tese, ele sempre defendeu, como o liberalismo político, né, o governo representativo, divisão de poderes, ele abriu mão disso tudo, certo? Em benefício de governos fortes, de ditaduras que garantisse o essencial para eles. E o que era o essencial? A propriedade privada, os seus negócios, certo? Então, essa ideia do perigo vermelho era algo que foi muito alimentado pela propaganda anticomunista, né? Ou seja, a ideia de que a qualquer momento poderia existir uma tentativa de revolução socialista num país ou no outro. Portanto, o fascismo e o nazismo seriam o mal menor, né? Por quê? Porque seria o mal menor que garantiria a defesa dos seus interesses enquanto classe. Eu deixei por último aqui, gente, um fator não menos importante. É bom lembrar que na França e na Inglaterra existiam partidos que se assemelhavam na sua organização ao Partido Fascista Italiano, tinham ideias muito semelhantes, né? Até no que se refere ao traje, aos uniformes, certo? Por que lá esses partidos, embora se manifestassem, fossem para a rua, não conseguiram apoio na sociedade suficiente para conseguirem formar um governo? Porque tanto na Inglaterra como na França, os partidos e grupos que não eram fascistas, e aí eu incluo, né, partidos liberais, alguns até inclusive conservadores,
certo? Se aliaram com uma grande parte da esquerda, não toda ela, mas com uma grande parte, e conseguiram manter uma aliança dentro dos seus respectivos parlamentos, de forma a que houvesse uma maioria que impedisse a formação de um governo fascista. Ora, isso não aconteceu nem na Itália, nem na Alemanha. Ou seja, na Itália e na Alemanha, os setores que, em tese, eram favoráveis à democracia, como, por exemplo, os liberais, não foram capazes de se entender com a esquerda, não foram capazes de organizar uma maioria em seus respectivos parlamentos. E a própria esquerda também perdeu mais tempo brigando entre si do que brigando contra aquele que viria a ser o seu verdadeiro e grande inimigo, que era o fascismo. Por exemplo, havia um debate muito grande dentro da esquerda, né? Uma parte dela, por exemplo, era muito crítica em relação ao regime soviético, e uma outra, aquela que formou os partidos comunistas, tanto na Itália como na Alemanha, que já entendia que havia, sim, um lado muito positivo naquela revolução, né? Então, a própria esquerda não se entendeu, brigou muito entre si, ficou muito dividida, e isso facilitou muito, não só por culpa dela, mas por culpa também dos liberais, por não existir entendimento, por não se formar uma frente democrática entre eles não foram capazes de fazer essa frente, e isso acabou facilitando. Não vou dizer que esse foi o principal fator, mas sem dúvida alguma que foi um fator facilitador para que fascistas e nazistas organizassem os governos, conseguissem formar governos dentro das regras constitucionais. Reforço o que eu falei há pouco. É bem verdade que logo depois que eles formaram seus respectivos governos, deram um golpe de Estado e aí implantaram uma ditadura brutal, do melhor, ditaduras brutais, como todos nós conhecemos. Bom, do ponto de vista da doutrina, e é bom lembrar que tanto o fascismo como o nazismo, na verdade o nazismo é meio que uma variante do fascismo italiano, né, porque o Hitler copiou muito daquilo que foi criado na doutrina do fascismo italiano, né? Então você tem ali um Estado forte e com uma doutrina muito bem definida, com princípios muito claros em relação ao que eles entendem em relação ao mundo, à sociedade, à política, à organização social. É isso que a gente vai ver um pouquinho agora. Então, primeira ideia, o fascismo, o ponto de partida é entender que é uma doutrina ultranacionalista, um nacionalismo que é xenófobo, ou seja, de que sempre vê outras nações como inferiores por algum motivo, e no caso da Alemanha, aliás, no caso da Itália e da Alemanha, é revanchista. A Itália porque achou que foi traída pelos seus aliados na Primeira Guerra, e a Alemanha por aquilo que já comentamos em outras oportunidades, pelo castigo que foi imposto a ela pelo Tratado de Versalhes. No caso da Alemanha, há um acréscimo a esse ultranacionalismo que é o racismo, ou seja, a doutrina do nazismo alemão claramente defende que os germânicos representariam uma raça superior a qualquer outra raça ou qualquer etnia que não fosse germânica, qualquer que fosse ela, certo? Bom, hipertrofia do Estado e do poder executivo. A primeira coisa que o Hitler e que Mussolini fizeram quando se tornaram ditadores efetivamente foi praticamente acabar com aquela ideia clássica do liberalismo, que é a separação, independência e equilíbrio entre os poderes. Na verdade, tanto o poder legislativo, aliás, nos dois países deixou de ter eleições, certo? Então o poder legislativo, na verdade, não existia mais. Né? E o poder judiciário ficou totalmente submetido ao poder executivo, né? Como se o poder executivo ele praticamente desse as cartas, tanto no que se referisse à produção de leis, de decretos, como também da justiça. O expansionismo, isso aqui está muito ligado a essa ideia do nacionalismo. Ou seja, qual é a ideia?
Se a tua nação é superior por algum motivo, se você acredita que ela é superior por algum motivo, é natural que ela tenha ou se sinta propensa a fazer uma expansão, certo? Por exemplo, o fascismo entendia o seguinte, que a Itália, não que os italianos fossem superiores aos outros do ponto de vista racial. Mas havia o entendimento dos fascistas de que a Itália foi o berço cultural da Europa e do mundo. Ou seja, Mussolini, em discurso, dizia que não fosse o fascismo, os europeus seriam um bando de analfabetos, porque nem mesmo um idioma teriam, uma vez que a maioria dos idiomas que são falados ali derivam do latim. Então, o grande projeto megalomaníaco do Mussolini, por exemplo, era restaurar o antigo Império Romano. Vocês devem lembrar que na antiguidade o mar Mediterrâneo chegou a ser conhecido como Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar, o mar dos romanos. Então, esse foi a grande ambição megalomaníaca que o fascismo tinha lá na Itália. Nunca realizaram isso, óbvio, certo? Mas era o grande projeto megalomaníaco dele. No caso da Alemanha, havia um conceito que era do chamado espaço vital. Mas a ideia é mais ou menos assim: o território alemão era um território que não condizia com a superioridade racial germânica. Os germânicos, por representarem uma raça superior, teriam direito a um espaço vital adequado a essa superioridade. Então, só para dar um exemplo, eles, quando afirmavam isso, tinham um olhar especial exatamente para a Rússia. Qual era a ideia deles? Né? Como poderiam as terras mais férteis da Europa estarem sob controle de uma raça que, no máximo, se prestaria a ser escravo dos alemães. Aliás, quando os alemães invadiram a Rússia, na Segunda Guerra Mundial, foi exatamente esse o tratamento que eles deram aos russos. Os russos seriam nada mais, nada menos do que escravos dos alemães. Nessa lógica racista deles, eles entendiam o seguinte: existiriam raças que deveriam ser escravizadas. Os russos, os eslavos, seriam basicamente, né, bom exemplo de povos que eles entendiam que se prestariam a ser escravos. Só que eles entendiam que existiam outras raças que eram tão danosas para a sociedade que só existia um meio para resolver o problema. Era a chamada solução final, a sua eliminação física. Eles se referiam, por exemplo, principalmente a judeus, a ciganos, certo? E dentro dessa lógica da purificação racial, por exemplo, certo? Na Alemanha era proibido casamentos interraciais, certo? Casais, por exemplo, que tinham algum filho com alguma deficiência, eram proibidos de terem mais filhos. Inclusive, uma das coisas mais tristes do nazismo, entre tantas outras coisas que eles fizeram, foi o confinamento de pessoas deficientes em manicômios, onde elas eram tratadas muito pior do que a maioria dos animais. Isso para a gente ter uma dimensão do que significou, uma dimensão até pequena do que significou o nazismo no seu tempo. Bom, e aí, gente, quando a gente fala que existem regimes ultranacionalistas que defendem o expansionismo, qual seria o principal instrumento de realizar esse expansionismo? Através do militarismo. Por quê? Porque, como eu coloquei aqui, a guerra é considerada o principal instrumento desse expansionismo e é quando você afirma a superioridade das nações mais fortes e vigorosas. Aí eu remeto a vocês aqueles dois textos que eu apresentei no começo da nossa conversa aqui, que vai muito ao encontro desse pensamento. Bom, prosseguindo, na sua doutrina, eles também rejeitam frontalmente o liberalismo, a democracia e o marxismo, certo? O liberalismo por quê? Porque o liberalismo é uma doutrina que valoriza muito o quê? O indivíduo, direitos individuais, liberdades individuais. Enquanto o fascismo valoriza o quê? A nação, ou seja, a ideia de que nossos direitos individuais
representam muito pouco ou quase nada em relação ao interesse da nação. Então, segundo eles, o liberalismo é algo ruim para a sociedade porque a divide, porque estimula as pessoas a pensarem muito mais em si próprias do que pensarem na nação. O argumento para combater a democracia. Eles alegam o seguinte, que a democracia é um regime ineficaz porque os governos só se propõem a representar uma parte da sociedade, enquanto, não por acaso, tanto o fascismo italiano como o nazismo na Alemanha, seus partidos se apresentavam como partidos nacionais, partidos que representariam as diferentes classes daquela sociedade. Né? Então, crítica deles à democracia, que a democracia só representaria uma parte, um interesse, ou melhor, o interesse de uma parte da sociedade e não o interesse da nação como um todo. Ora, se você defende que essa nação deve estar unida como um feixe de varas, né, conduzida por um grande líder, era mais do que natural que eles também rejeitassem o marxismo, né, porque o marxismo defende, entre outras coisas, entre muitas coisas, a ideia da luta de classes, ou seja, a ideia de que as classes são antagônicas, ou seja, que existiria um proletariado, um operariado explorado pelo empresariado, pela burguesia, que a solução para isso seria ter um partido que defendesse esta classe e fizesse a revolução que levasse esta classe ao poder. Ora, se eles defendem o interesse da nação acima de indivíduos e de classes, é óbvio que o marxismo para eles era uma doutrina que deveria ser frontalmente, radicalmente combatida, porque estimularia a luta entre as classes, a luta dentro da nação. Bom, outra característica, o monopartidarismo, certo? Ou seja, tanto uma ditadura como outra, quando se instalaram de vez, implantaram regimes monopartidários, ou seja, só funcionava o partido, no caso da Itália, o partido fascista, e na Alemanha, o partido nazista. E qual o argumento deles para defender isso? Não eram necessários outros partidos, porque nosso partido representava toda a sociedade e todas as classes. Portanto, não era necessário que existissem outros partidos. E o culto à personalidade, ou seja, é você usar toda uma propaganda para colocar em destaque a figura do líder, ou seja, aquele condutor da nação, aquele condutor infalível, aquela pessoa que está ali sacrificando-se completamente em benefício da nação. Né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar a vocês algumas imagens que vão ilustrar muito bem como que esse culto à personalidade era trabalhado. E por fim, uma das características mais definidoras da doutrina fascista, e que inclusive foi copiada por muitos outros governos pelo mundo afora que não fossem necessariamente fascistas, que foi o corporativismo. Qual é a ideia do corporativismo? Isso aqui talvez seja, na doutrina, uma das ideias que mais vai de encontro, que mais combate o marxismo. Eu comentei há pouco que uma das ideias, dos conceitos do marxismo é a ideia da luta de classes. O corporativismo parte de um princípio diametralmente oposto, a ideia de que, numa sociedade, as classes não estão em luta. Ao contrário, é como se elas fossem partes de um corpo, né, onde uma depende da outra. As classes não estão em luta, uma está em cooperação com a outra em nome de um benefício maior. Qual o benefício maior? O benefício maior é a nação. Né? Então, se uma nação, como eu comentei há pouco, tem classes que estão em luta, ela nunca vai afirmar a sua superioridade. Então, é como se visse a sociedade como um corpo, né? Vamos pensar uma outra analogia aqui. Imagine uma máquina que tem várias engrenagens. Essa máquina, para funcionar, precisa de engrenagens onde uma esteja conectada à outra. Era mais ou menos assim que eles viam as classes e a sociedade. No caso da Alemanha, eu faria até um adendo aqui. A grande ideia que defendiam
os nazistas é que não existia luta de classes, mas uma luta de raças. Ou seja, a humanidade, a evolução da humanidade se daria através de um conflito permanente entre raças superiores e raças inferiores. E no topo dessa raça superior estaria quem? Os germânicos, certo? Bom, antes de ir à frente, um comentário aqui. Na verdade, esse conjunto de ideias aqui, né, compõe a doutrina fascista, né, e, consequentemente, também a doutrina nazista. É bom ter um certo cuidado para não achar que toda ditadura que existe, ainda que seja de um perfil mais conservador, é necessariamente fascista. É bom ter um certo cuidado porque muitas ditaduras, por incrível que pareça, inclusive de esquerda, né, portanto que não são de extrema direita, como foi o fascismo e o nazismo, também usam ou usaram o monopartidarismo ou o culto à personalidade, por exemplo. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, na União Soviética de Stalin, aliás, enquanto a União Soviética existiu, o sistema foi monopartidário. E se a gente for olhar principalmente o governo do Stalin, o culto à personalidade, ou seja, a propaganda oficial, né, glorificando lá o líder, também foi algo muito intenso. Se a gente for olhar, por exemplo, a China de Mao Tse-tung, também seguiu um caminho idêntico. No entanto, certo, no que se refere a tudo isso que eu falei aqui da doutrina, já não se aplica. Mas só para vocês terem aí um certo cuidado, para não acharem que sempre quando tem uma ditadura, ela necessariamente será uma ditadura fascista, porque a gente pode perder de vista até de outros sistemas ultraconservadores possam surgir e outros conceitos serem até elaborados, certo? Mas é bom lembrar que toda ditadura, em geral, faz coisas que são semelhantes, ou seja, tem censura à imprensa, né? Você tem perseguição aos opositores, não há liberdade de expressão, enfim, só para ter esse cuidado aí quando forem analisar esse assunto. Bom, nessa conclusão aqui, gente, só para resumir um pouquinho do que nós falamos, né? O fascismo italiano e o nazismo alemão obtiveram respaldo de diversos setores da sociedade. Alta burguesia, classe média e até mesmo trabalhadores, tá, gente? Mas principalmente aqueles trabalhadores que foram diretamente afetados pela crise, em especial aqueles desempregados e que estavam, portanto, desesperados em busca de uma solução que resolvesse mais rapidamente seus problemas, né, que estavam sendo vividos. Esse apoio foi reflexo de um bem-sucedido plano de recuperação de suas respectivas economias. Por quê? Porque, na verdade, a estratégia usada pelo Mussolini e pelo Hitler teve algumas semelhanças com o que foi feito nos Estados Unidos com o New Deal, ou seja, o Estado fez uma forte intervenção na economia e conseguiu pouco a pouco fazer com que ela começasse a sua recuperação. Eu diria a vocês que no caso da Itália e da Alemanha, a forte intervenção estatal e o apoio ao militarismo foi essencial para essa recuperação econômica, até porque a militarização e a indústria bélica é um setor que geralmente gera muito emprego por si só e acaba gerando emprego também em outros setores, como, por exemplo, a siderurgia. Ao mesmo tempo que sacrificaram a democracia, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, porque lá a democracia não foi sacrificada, e implantaram brutais ditaduras que garantiam a ordem, os lucros e a propriedade privada. Servindo de inspiração a muitos países também atingidos pela Grande Depressão, o fascismo recorreu à corrida armamentista, aliás, foi essa corrida que ajudou a recuperar a economia e preparou o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Bom, eu falei há pouco em culto à personalidade. Já preparando aqui começando a preparar o nosso encerramento, trouxe algumas imagens aqui que vão ilustrar bem aquilo que eu comentei há pouco. Aqui, por exemplo, uma fotografia, uma propaganda oficial do Mussolini. Observem, ele tinha uma prática recorrente de fazer regularmente esses comícios aí com grandes multidões. E olha como é que essa foto é muito bem calculada. Ele aqui, né, da sacada do prédio do governo e na frente dele, o Arco do Triunfo. Ou seja, Mussolini representava o quê?
o triunfo dos italianos, o futuro dos italianos, o seu triunfo, estava aqui no seu líder, no Duce, no comandante, como eles falavam. E aqui outra imagem interessantíssima, né? Óbvio, uma imagem oficial também. Mussolini, né? Aqui numa posição de equivalência a Otávio Augusto, ou seja, o primeiro imperador romano. Olha aquela ideia que eu falei com vocês, aquela ideia megalomaníaca que teve o fascismo italiano e, logicamente, Mussolini, de que a Itália teria direito de recuperar aquilo que ela foi no passado, recuperar o Império Romano. E aqui uma outra foto emblemática, ou seja, aquela foto de propaganda aonde mostrava Mussolini como aquela pessoa que estava sempre preocupada com o trabalho, que conhecia a dificuldade dos trabalhadores, aquele participando das chamadas batalhas da colheita de trigo, de cereais, né, mostrando-se que estava preocupado com a produção de alimentos para a classe trabalhadora e do quanto que ele era uma pessoa igual a todos os trabalhadores. E aqui outra imagem muito simbólica, né, no estádio lá em Nuremberg, né? Então vocês observem aqui, né, a preocupação com o militarismo, certo? Da ideia da ordem, da disciplina tão forte no nazismo alemão. E aqui, na parte superior aqui, o símbolo da suástica, como falamos no começo da aula. Aqui uma outra também imagem bem simbólica no que se refere à propaganda, né? Mais uma vez aqui a valorização do militarismo e quanto que você tinha de multidões, né, que acompanhavam esses desfiles amplamente usados pela propaganda oficial. Bom, gente, o que eu tinha para falar era isso. Agradeço aí a atenção de vocês e numa próxima oportunidade a gente vai falar um pouquinho aí da Segunda Guerra Mundial. Espero que eu tenha aí ajudado vocês a compreender um pouquinho aí do fascismo e do nazismo, pelo menos compreender um pouquinho o pensamento, a doutrina, que eu acho que é o mais importante, certo? Então, é isso. Até uma próxima oportunidade.